E aí galerinha, tudo bem com vocês? Então, daremos início aqui à nossa primeira aula do conteúdo de Geografia. Nas aulas anteriores eu busquei conhecer um pouquinho mais sobre vocês e apresentei os conteúdos. E nessa aula nós daremos início ao conteúdo apresentado na aula anterior. Que conteúdo é esse? O espaço, paisagem, lugar e território. Então, a partir de hoje nós começaremos a discutir um pouquinho sobre cada um desses conceitos que são muito importantes para a geografia, muito importantes para que a gente consiga entender os demais conteúdos ao longo do ano, certo? Então vamos aqui e assista a videoaula completa, viu? Por favor, nada de adiantar ou nada de fingir que assistiu. Tem que assistir a videoaula completa, porque só assim vocês vão conseguir aprender um pouquinho melhor sobre o que a gente está falando, certo? Então, o espaço e as pessoas. Então, quando você assiste um filme, assiste uma novela ou viaja, você conhece várias pessoas e vários lugares. Você já parou para pensar na relação que há entre um determinado lugar e as pessoas que vivem? Será que essas pessoas elas sempre estiveram naquele local? Será que este lugar ele se modificou bastante desde que as pessoas passaram a habitá-lo? Interessante, não? Essas perguntinhas, bem interessante. E para entender, para buscar respostas para essas perguntinhas, a geografia ela divide o espaço em dois, para que a gente consiga entender melhor e consiga responder melhor essas perguntinhas também. Então, o espaço ele é dividido em dois. Quais são? O espaço natural e o espaço geográfico. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles agora. Então, o espaço natural. O espaço natural é aquele que não sofreu nenhuma modificação causada pelo ser humano. Então, é aquele espaço formado apenas por elementos naturais, apenas aí por solo, por rochas, vegetação, pelos animais, pelos rios, pelos climas. Então, o espaço natural é esse. É aquele espaço que não foi modificado pelo ser humano, que é formado apenas por elementos naturais. Então, logo a gente pode pensar que o local onde eu vivo e o local onde você vive, há muito tempo atrás, mas há bastante tempo atrás, ele era um espaço natural. Por quê? Porque ele era formado apenas por elementos da natureza. Então, o local onde eu vivo e o local onde você vive antes das pessoas chegarem a esses locais, eles eram espaços naturais, formados apenas pela sua natureza natural. E será que atualmente, hoje em dia, 2021, existem muitos espaços naturais ainda? Não existem. Não existem porque o ser humano ele já chegou praticamente em todos os locais do planeta. Já chegou e promoveu modificação em praticamente todos os lugares do planeta. Cada pedacinho do planeta o ser humano já chegou. Ou quase todos. Então podemos concluir que atualmente há pouquíssimos espaços naturais. Mas bem poucos mesmo. E como exemplo desses pouquíssimos espaços naturais, nós temos aí a Antártida, que o ser humano ainda não promoveu mudanças lá, apesar de ter ali nesse local, ter alguns polos de pesquisas de vários países, inclusive do Brasil. Eles só construíram ali um estabelecimento, uma casinha para os pesquisadores ficarem e realizar suas pesquisas, mas não promoveram nenhuma outra mudança, só construíram a casinha mesmo, certo? Então, se considera ali a Antártida ainda um espaço natural. E nós temos também algumas florestas, para você ver como são pouquíssimos os espaços naturais que existem atualmente, certo? Então, vamos dar sequência aqui. E o espaço geográfico? O espaço geográfico, se o espaço natural é aquele que não sofreu nenhuma mudança humana, nenhuma mudança causada pelo homem, o espaço geográfico é aquele espaço que foi construído a partir do trabalho humano. É aquele espaço que foi modificado pelo homem, certo? Então, o espaço geográfico ele é resultado do trabalho humano ao longo dos tempos, ok? E vamos
fazer uma outra análise aqui, sempre considerando o nosso local. Onde eu vivo, o local onde eu vivo e o local onde você vive. Há muito tempo atrás, mas há bastante tempo atrás, como eu disse antes, eles eram espaços naturais, certo? Mas aí chegaram os portugueses, como chegou em todo o Brasil, e promoveram uma série de mudanças, certo? Mas aí vocês perguntam, mas antes dos portugueses chegarem não existia nada, ninguém morando no território brasileiro, tanto aqui quanto em outro local? Existia, a gente sabe que existia os índios, existia o povo indígena, só que os indígenas, eles modificavam muito pouco a natureza, eles modificavam muito pouco o espaço, até porque suas técnicas e instrumentos, eles eram bem rudimentares, podemos dizer assim. Eles não causavam não provocavam tantas mudanças no espaço, certo? Então a gente pode considerar que o espaço que aqui existia em todo o território brasileiro era um espaço natural, até os portugueses chegarem. Aí os portugueses chegaram e os instrumentos e técnicas que os portugueses utilizaram, eles eram muito mais avançados do que os instrumentos utilizados pelos indígenas e as técnicas utilizadas pelos indígenas. Então, eles tinham uma capacidade maior de mudança, certo? Então, eles chegaram, já escravizaram alguns indígenas, mataram outros, começaram a explorar o território brasileiro, a desmatar para comercializar ali a madeira, principalmente o pau-brasil, a escavar para encontrar o ouro, e a extrair ervas e tantas outras coisas para comercializar, não é, para levar para Portugal, e ao longo do tempo eles passaram a modificar muito mais, certo? Então no início era isso, era desmatar para conseguir madeira, era extração do ouro e tal, mas ao longo dos anos, ao longo dos tempos, eles passaram a modificar cada vez mais. Passaram a represar as águas dos rios, a construir pontes, a construir vilas, aliás, a construir casas que após isso formaram vilas, essas vilas se tornaram cidades, e aí a gente já não tem a influência só dos portugueses, mas a influência de vários outros povos também, europeus, e a gente percebe então que o espaço geográfico, ele é de fato resultado do trabalho humano. Ele é aquele espaço construído pelo ser humano, e outro detalhe importante é que ele está em constante mudança, certo? Ele está em constante transformação. Todo ser humano que passa por aquele local, por aquele espaço, acaba modificando ele de alguma forma, por mais pequena que seja a mudança. Por exemplo, uma pessoa passa ali, constrói uma casinha, com o tempo aquela pessoa já constrói uma outra pessoa já constrói uma outra casa. Ao passar do tempo, novamente, vem uma outra pessoa, derruba aquela casa que foi construída, constrói uma maior. Outra pessoa acaba desmatando uma área que ainda não havia sido desmatada, desmata e constrói alguma coisa, ou planta alguma coisa, ou constrói alguma casa, um comércio. Então, o espaço geográfico, ele está em constante transformação, certo? Então, o que podemos concluir sobre o espaço geográfico? Ele é aquele espaço que é transformado pelo trabalho humano, é aquele espaço que é resultado do trabalho humano, certo? É aquele espaço que foi modificado pelo trabalho humano, que foi modificado pela ação humana, ok? Então, o espaço natural é aquele formado apenas por elementos naturais, aquele que não foi tocado pelo homem ainda, aquele que não foi modificado pelo homem ainda. O espaço geográfico é aquele que foi modificado pelo homem, aquele que é resultado do trabalho do homem, do ser humano, ao longo dos tempos, e o espaço geográfico está em constante transformação, ele nunca para de ser modificado, certo? E um problema, não é, que a gente tem com essas mudanças são os problemas ambientais, certo? Então, para se modificar o espaço, para transformar cada vez mais o espaço em um espaço geográfico, é necessário interferir na natureza. O ser humano, ele interfere na natureza sem muita, podemos dizer assim, sem muito cuidado. Eles acabam desmatando grandes áreas para plantar alguma coisa, para construir alguma coisa, para criar animais. Eles acabam jogando
lixos no rio, esgoto no rio, acaba poluindo o ar também no caso, atualmente, não é? Com, com as indústrias, com os veículos. Então, acaba degradando muito a natureza, causando muitos prejuízos à natureza. E isso acaba prejudicando a vida nossa também, certo? Então é bom ter muita atenção com relação a isso, com essas questões ambientais. O espaço geográfico é esse que é sempre transformado pelo ser humano, e essa transformação acaba trazendo algumas consequências também, algumas consequências ambientais. Então vamos seguir aqui. Eu trouxe como exemplo para vocês verem o que é o espaço geográfico e que esse espaço ele é constantemente transformado. Eu trouxe Novo Horizonte antes e depois. Essa primeira imagem que vocês estão vendo aí, essa imagem mais preta e branca, ela é uma imagem da feira de Novo Horizonte no início, logo no início, no começo ali, quando eles criaram a feira. Você vê que aqui ele já é um espaço geográfico. Por quê? Porque o ser humano ele já interviu aqui. Antes disso, era um espaço natural, aí o ser humano chegou, acabou transformando, construindo ali uma casinha, desmatando para fazer alguma coisa, e ao longo do tempo foram construindo mais casas até criar essa vila, esse povoado, até se criar essa feira, certo? Então aqui já é um espaço geográfico. Mas ó, para você ver como a modificação no espaço ela não para, como a modificação no espaço geográfico ela é constante. Essa outra imagem é a imagem de como Novo Horizonte é hoje. Veja como tudo mudou. Houve muitas mudanças, certo? Então o espaço geográfico é isso. É o espaço construído pelo ser humano, construído pelo trabalho do ser humano e que está em constante transformação. Então essa imagem mesmo de Novo Horizonte como ele é hoje. Provavelmente daqui 20, 30 anos já vai estar tudo diferente, porque o espaço geográfico está em constante transformação, certo? E como eu disse, essa constante transformação acaba também trazendo alguns prejuízos ambientais. Então é bom nós, seres humanos, termos muito cuidado com isso. Se é para transformar, se é para mudar, ok, mas a gente tem que pensar em um desenvolvimento sustentável, certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tentei ser o mais breve possível. Se restou alguma dúvida, vocês me procurem, certo? E até a próxima. Fiquem com Deus.